Olá, meus amigos, quero saudá-los, pedir a Deus que nos abençoe. Nesta semana estamos estudando a lição número 4, a lição que fala sobre os olhos de Deus, veem tudo e, sobretudo, a cosmovisão bíblica. Esse é um assunto, talvez seja novo para algumas pessoas, como ter uma visão perfeita das coisas que Deus nos orienta e nos revela. Como podemos ser melhores cristãos a partir de uma visão, de um foco diferente. E hoje vamos falar na parte de quinta-feira, na parte do dia 22 do 10, vamos falar sobre a lei de Deus e a conduta moral. Isso nos interessa de perto. Já vimos a criação, já vimos o Santo Deus, já vimos a parte da cosmovisão bíblica, já vimos sobre o Senhor Jesus como o ser glorioso a ser adorado. E agora vamos falar sobre a lei de Deus e a conduta moral. Não poderemos ter uma visão ou uma cosmovisão bíblica se nós não abordarmos a lei de Deus e a conduta moral. Houve um homem, alguns anos atrás, muito inteligente. Esse homem tinha uma visão assim muito especial sobre religiosidade, sobre religião. E ele disse o seguinte: sabe uma coisa? Eu acho que eu vou tentar provar que a Bíblia ela é uma farsa. E que esses 10 mandamentos aí foi uma coisa inventada por Moisés. Esse homem começou a ler o Gênesis. Quando ele chegou no Êxodo, esse homem deu uma parada, uma empacada. Porque ele ficou pensando o seguinte: escuta, o que é isso que eu estou lendo aqui? Moisés tirou um povo de uma nação do Egito, eram escravos. Moisés levou-os para o deserto e no Monte Sinai, Moisés disse que Deus deu a ele umas tábuas dos 10 mandamentos. E esse homem disse: eu vou provar que isso que Moisés fez nada foi mais do que uma fantasia. Eu acho que Moisés ele tinha uma gangue. E essa gangue ajudou Moisés a dominar esse povo. Essa quadrilha que Moisés liderava, com certeza produziram fogos de artifício. Em cima do monte fizeram um show pirotécnico. E o povo, assombrado, assustado, pensou que era a presença de Deus. Depois ele veio lá com uma tábua dos 10 mandamentos. E esse homem começou a investigar isso. Olha, esse homem chegou numa conclusão assim impressionante. Ele disse o seguinte: olha, eu estou impressionado com aquilo que eu descobri. Eu tenho estado a considerar a natureza da lei que Moisés trouxe para o povo. Eu tenho procurado ver se eu consigo acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa dessa lei que Moisés supostamente dizia esse homem incrédulo. Moisés supostamente disse que Deus havia lhe dado. Eu tenho tentado tirar ou acrescentar alguma coisa. Não tenho conseguido. Tenho pedido até a ajuda de amigos meus que são juristas e eles também não conseguem acrescentar ou tirar nada dessa lei. Ela é perfeita. Veja bem, disse ele, o primeiro mandamento nos leva a fazer do Criador o objeto supremo do nosso amor e reverência. E se ele é o Criador, deve ser tratado como tal. O segundo mandamento proíbe a idolatria. Está muito certo. A idolatria não leva ninguém a nenhum lugar. E eu dizia esse homem: eu acho que as pessoas são tolas quando idolatram alguma coisa. O terceiro mandamento proíbe profanar o nome de Deus. Nada mais justo. O quarto mandamento determina um tempo para adoração a Deus. Se ele é Deus, se é o Criador, tem que ter a honra devida a ele e nada mais do que separar um dia da semana que ele estabeleceu para adorá-lo. Isso é justo também. O quinto mandamento, diz ele, fala das relações peculiares entre as pessoas da família. Também é uma coisa muito boa. As ofensas ao nosso próximo são classificadas depois nos outros mandamentos, divide-se em ofensas à vida, por exemplo, não matarás, não adulterarás, defende aí a castidade no casamento, a propriedade, não furtarás, defende aí também de caráter muito, muito sério o 9º mandamento, e o 10º mandamento proíbe a cobiça no estado mais profundo, não cobiçarás, algo que nasce na mente das pessoas. Ele disse: eu tenho considerado esta lei que Moisés trouxe e eu tenho ficado a pensar o seguinte: onde terá Moisés
buscado esta lei. Ele diz, eu fui pesquisar na história. Os egípcios e as nações circunvizinhas eram idólatras. Eles não tinham esse tipo de pensamento. Assim também os gregos e os romanos também. O mais sábio, o melhor dos sábios gregos ou dos romanos, jamais chegou a produzir um código moral como esse. Pega Sócrates, Platão, Aristóteles, nenhum deles criou um código moral como Moisés trouxe para o povo. E eu fiquei pensando, de onde recebeu Moisés essa lei que ultrapassa a sabedoria e a filosofia dos séculos mais adiantados? Viveu Moisés numa época relativamente bárbara. Porém, Moisés criou uma lei, vou dizer assim, criou uma lei na qual a erudição e a inteligência dos tempos subsequentes a Moisés não conseguiu descobrir uma falha sequer. E esse homem chegou à seguinte conclusão: de onde esse homem recebeu essa lei? Será que Moisés era tão inteligente, tinha um QI tão alto para a sua época, que chegou a criar um código de 10 preceitos completamente perfeitos? Ele disse assim, sabe de uma coisa? Eu cheguei a uma conclusão. Eu estou convencido de que não foi Moisés que produziu os 10 mandamentos. Eu estou persuadido, convicto, que Moisés recebeu do céu os 10 mandamentos. Eu estou convencido da verdade da religião da Bíblia. Esse incrédulo, já não mais incrédulo agora, permaneceu até a morte, firme, crente na verdade do cristianismo. Olha o que a cosmovisão bíblica pode fazer para uma pessoa enxergar a veracidade da lei de Deus. Quando Moisés recebeu a lei moral dos 10 mandamentos das mãos divinas, ele trouxe para o povo de Israel e para todo mundo, trouxe um parâmetro divino sobre o que devemos fazer e o que não devemos fazer, dentro da visão divina sobre conduta moral. Moisés trouxe uma conduta moral perfeita, logicamente perfeita porque veio das mãos de Deus. Quando nós avaliamos o assunto da conduta moral humana e vemos que não conseguimos cumprir o que nós determinamos, vemos também que nós não conseguimos ser justos. Pelo contrário, somos muitas vezes parciais e tendenciosos e falhos em nossos julgamentos. Por isso que Jesus Cristo, ao ser abordado por aqueles homens com a mulher pecadora ao seu lado, Jesus, com a sabedoria imparcial da eternidade, ele disse, quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra, mostrando a falibilidade dos julgamentos humanos. Por isso que a lei de Deus, ela é absolutamente correta quanto a conduzir o ser humano no caminho do bem e da justiça, porque foi idealizada pelo próprio Deus. Aconteceu certa vez, um homem roubou uns pães numa mercearia para alimentar alguns sobrinhos órfãos. A câmera do supermercado fragou o homem roubando aqueles pães. E ele então foi levado à delegacia e foi preso. Por causa desse pequeno deslize, esse homem passou alguns anos na cadeia. Pobre, sem ter quem o defendesse, esse homem não teve defesa e acabou então ficando jogado na prisão. Quando saiu de lá, era uma pessoa amarga, era uma pessoa de espírito insensível, revoltado, e cada pessoa para ele era um inimigo. Quem é que daria emprego agora para uma pessoa que havia passado anos na prisão por roubo? Ninguém daria. E nessa revolta, esse homem foi bater na casa de uma pessoa que ele conhecia no passado. Um homem bom, um homem crente, um homem perfeito que ele traz, permitiu que ele tomasse um banho, deu-lhe roupas, deu-lhe até um pouco de dinheiro, disse, durma essa noite aqui, jante comigo. Pois sabe o que aconteceu? Esse homem de noite pagou toda essa bondade com uma maldade. Roubou 2 lustres de prata. Na calada da noite foi-se embora. Pois teve má sorte que a polícia parou ele de madrugada. Parou de madrugada e, revistando, descobriu os 2 lustres de prata. Ele confessou, disse, eu estava hospedado na casa daquele senhor. A polícia foi até lá e disse, senhor, esse homem foi encontrado com 2 lustres de prata.
Disse ele que ganhou do Senhor os lustres. O Senhor confirma a história? Aquele bondoso homem olhou para aquele homem que havia saído da prisão e disse: eu realmente confirmo. Eu dei para ele de presente. Aquele homem tomou um choque. Ele jamais esperaria que fosse defendido por uma pessoa nas condições em que ele fora pego, pagou a bondade com maldade. E os policiais então liberaram aquele homem. Aquele homem bom disse: vem cá, entra aqui em casa. Deixa eu te falar sobre uma coisa que você talvez não conheça. A lei de Deus, a lei da conduta moral. E explicou para aquele homem o que significa estar assim, obedecendo a Deus através da observância aos mandamentos, porque ama Jesus, porque ama a Deus. E aquele homem disse: primeiro ama a Deus, pense em Deus primeiro, depois então você seja obediente ao que Deus pede. Então, gente, esse tratamento deste homem para com esse condenado foi algo assim tão espetacular, que esse homem prometeu para aquele crente jamais sairia do caminho da justiça. E olha, morreu assim anos depois, firme assim nos preceitos que ele assim pediu a Deus que o ajudasse a cumprir. Olha que coisa impressionante. Nossos julgamentos são falhos, mas Deus nos ajuda a tornarmos a lei de Deus uma lei de amor. Mesmo que ela diga não faça isso, não faça aquilo, mas torna-se uma lei de amor. A pergunta número 5, dessa parte de quinta-feira, pergunta assim: o que a Bíblia nos ensina sobre a conduta moral e a nossa redenção? Qual o relacionamento da conduta moral com a nossa redenção? Olha os textos bíblicos. Deuteronômio 6, verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Marcos 12, 29 a 31. Respondeu Jesus: primeiro mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses dois, disse Jesus. Apocalipse 14, verso 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ainda completando Miqueias 6, verso 8, diz assim: e ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é que o Senhor Deus pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Eu gosto desse último verso. Deus pede de nós que pratiquemos a justiça, que amemos a misericórdia e que andemos humildemente com o nosso Deus. Então, para a pergunta: o que esses textos nos falam sobre a conduta moral e a salvação? A Bíblia nos ensina que a verdadeira conduta moral está em amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar o nosso próximo. Os dois ensinos dependem um do outro e mostram que se aceitamos de verdade a redenção feita por Jesus, nós iremos guardar a lei de Deus baseado nesses dois preceitos. 4 mandamentos: você ama a Deus. 6 mandamentos: você ama o seu próximo. Os dois ensinos, amar a Deus e amar o próximo, tornam a lei de Deus central em nossa vida e devem reger nossa conduta moral nesse mundo. Quando um cristão, ele ama a Deus de maneira plena, ele nem percebe que está cumprindo a lei assim de maneira plena também. É algo assim automático. Por isso que nós adotamos o pensamento de que a lei de Deus está em vigor até os dias de hoje. Porque o cristão ama a Deus e começa a viver uma vida em santidade de conduta moral. A lei de Deus, ela não nos salva, mas ela mostra que nós necessitamos de Jesus, o autor da nossa redenção. Ellen White, no livro, numa citação no livro Meditações Matinais, do ano de 1983, na página 373, ela escreveu o seguinte: Cristo fez um sacrifício grandioso para satisfazer os requisitos da justiça. Que preço o céu teve que pagar pelo resgate do transgressor da lei de Jeová. Contudo, esta lei não podia ter preço inferior. Em lugar de abolir a lei para que poupasse o homem caído em sua condição pecaminosa, a lei foi mantida em toda a sua dignidade. Olha que pensamento grandioso. Jesus e Deus, em vez de eliminarem a lei,
e disserem, olha, está tudo apagado, não existe transgressão porque não tem lei. Não, a lei tem que ser mantida. O preço a ser pago era a morte do pecador. Como o pecador teve um fiador, que era Jesus, Jesus disse, eu morro no lugar de todas as pessoas que pecaram. E Jesus então fez esse sacrifício. Um grande pregador chegou na igreja com uma gaiola vazia, colocou em cima do púlpito. Os irmãos pensaram, será que o pastor vai fazer alguma aplicação? E o pastor disse, irmãos, não se espante. Essa gaiola vazia eu trouxe porque eu vim para a igreja a pé e passei por uma praça, tinha um menino com 2 pássaros aqui dentro, judiando dos passarinhos. Ele jogava pedra, ele jogava terra em cima, ele jogava água, ele balançava, ele rodava a gaiola, ele jogava para cima e os passarinhos estavam desesperados. E eu disse, menino, não faça isso. Ele disse, não se meta. Esses passarinhos me pertencem, eu faço com ele o que eu quiser. E quando eu sair daqui, eu vou para casa, vou jogar álcool em cima dessa gaiola e tocar fogo, que eu quero ver os 2 fritando na minha frente. O pastor disse, gente, nunca vi tamanha maldade num menino, num adolescente. Eu disse para o menino, vende para mim a gaiola com os passarinhos. O menino disse, não vou vender porque eu quero judiar deles. Por favor, venda para mim. O homem disse, quanto você quer por esses passarinhos e a gaiola? O menino falou assim, eu quero tudo que você tem no bolso. Ele disse, irmãos, eu tinha $400 na carteira. Eu dei os $400, tudo que eu tinha na carteira. E comprei a gaiola. Assim que o menino foi embora, eu abri a portinha da gaiola e os 2 pássaros voaram e ficaram sobre uma árvore cantando como que agradecendo pela liberdade. Eu trouxe essa gaiola, meus irmãos, para mostrar aos irmãos que essa gaiola se parece com a nossa vida no passado. Nós estávamos presos numa gaiola, toda a humanidade. O diabo brincava com a gente, judiava, ele colocava doença, ele fazia tudo de ruim com as pessoas. E Jesus disse, para de fazer isso com essas criaturas que eu os amo. E o diabo disse, que ama que nada, eles não prestam. Eu quero eles para mim, eles vão te matar, eu conheço essas pessoas. Jesus disse, quanto você quer para deixar meus filhos, essas pessoas livres? O diabo disse, eu quero tudo que você tem, eu quero tudo que você tem, eu quero o seu sangue, eu quero a sua vida. E Jesus deu o sangue dele, a vida dele e nos resgatou. Que pena, disse o pastor, que algumas pessoas já estão fora da gaiola, mas muitos querem voltar para a gaiola, porque estão transgredindo os mandamentos de conduta moral do Senhor Deus. Romanos 3:23 diz assim, todos pecaram. Então a lei de Deus tem um gatilho em cada ser humano, para fazer com que a pessoa sinta o pecado cometido. Esse gatilho chama-se consciência. Assim que a pessoa peca e olha para a lei de Deus, esse gatilho desperta na pessoa a ideia de que a pessoa transgrediu um mandamento. Um homem perguntou para uma criança, o que é consciência para você? A criança disse, consciência é uma coisinha que tem dentro de mim que me diz quando o meu irmão errou. A maioria das pessoas tem essa ideia de consciência, de que a consciência é um alerta pessoal para mostrar os erros dos outros, e não é assim. A consciência é um alerta em nossa vida. Deus nos avisa quando nossos erros existem, quando são comparados com a sagrada lei de Deus. A educação cristã, então, nos mostra que precisamos de um Salvador. Esse Salvador é Jesus, que pagou a nossa conta na cruz. Muitas vezes olhar o erro dos outros não diminui os nossos erros. Algumas pessoas acham que ao mencionar os erros dos outros, estão dizendo, está vendo? Essas pessoas pegam muito mais do que eu. Eu sou uma pessoa santa comparado com essa pessoa. Havia um homem numa igreja que usava uma camisa cheia de bolas, assim, de cores. E alguém perguntou, irmão, por que o irmão usa essa camisa aí, cheia de cores, assim, de bolas? Ele disse que essa camisa representa o defeito do meu irmão. Essa mancha vermelha aqui é uma irmã que tem na minha igreja, que ela é tagarela, fala demais. Essa aqui é da outra irmã, essa irmã muito fofoqueira. Esse aqui no braço é do ancião da igreja, ou homem duro de tratar. Esse aqui é do meu pastor, olha. O homem não visita ninguém, o homem, olha, por mim, essa mancha preta é do pastor. Essa aqui é do chefe dos diáconos. Essa aqui é do irmão do trabalho missionário. O irmão disse, irmão, posso perguntar uma coisa, meu irmão? E o seu defeito está onde? Ele disse, olha aqui atrás na lapela, aqui atrás, tem um pinguinho preto, esse aí é o meu defeito. Está pensando que eu sou santo? Sou santo não, kkkk. Olha, tem pessoas que são assim. Há pessoas que olham para o defeito dos outros como se isso diminuísse os seus defeitos. Por isso que a lei de Deus se torna um parâmetro para a gente se conduzir nessa vida. Meu desejo é que Deus nos abençoe,
Que a cosmovisão bíblica amplie nosso foco, porque com a cosmovisão bíblica nós enxergamos melhor nosso Deus, nós vemos melhor a criação, nós enxergamos melhor a redenção, glorificamos a Jesus e damos destaque merecido à lei de Deus em nossa vida. Que o Senhor te abençoe. Que essa quinta-feira seja uma bênção para a nossa vida e que a lei de Deus seja também um parâmetro de nossa conduta moral. Se amarmos Jesus Cristo, Ele disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Que assim seja. Deus os abençoe. Amém.